Olá pessoal, saudações, sejam bem-vindos à nossa última parte da aula 1, né, de Introdução à Teoria do Caos. Essa última parte, ela deveria estar junto com a aula 3, né, a parte 3, quer dizer. Só que por uma questão de separar, né, essa finalização do final da parte 3 da aula, optei por fazer assim para ficar mais organizado, né? Porque aqui a gente vai tratar dos comentários finais, né, em relação à iteração linear que a gente acabou de ver e resolver alguns exercícios de fixação, né? Inclusive, essa lista de exercícios que vocês estão vendo aqui agora, com exceção do item 4, né, que é esse desafio, esses exercícios, eles foram vistos como exemplo durante a aula. Só que, como eu sei que muitas pessoas que vão assistir às aulas não vão tentar fazer os exemplos junto comigo durante a aula, então aqui eu trago a lista com os mesmos exercícios e exemplos para destacar que a matemática ela precisa ser praticada. Você precisa tentar fazer, você precisa errar, você precisa rabiscar. Então, eu reiterei aqui com os mesmos exercícios, de certa forma, por uma questão de te incentivar a tenta fazer, né? Se tu não lembra como é que faz, então revisa a aula, né, que a gente falou desse exercício em específico, vê lá o exemplo, vê o passo a passo, né? Inclusive é o mesmo exercício para não ficar dúvida de como ser feito, né? A lista de exercícios mais elaborada você consegue baixando o livro da Teoria do Caos, né, que deu origem a essas sequências de aulas, e lá tem muitos outros exercícios que você vai conseguir se aprofundar de uma forma bem melhor, né? Então, essa lista em específica aqui é só para reiterar a importância de praticar quando a gente mostra os exemplos durante a aula, né? Então, para quem não fez os exemplos, essa é a sua chance de fazer, né? Pois bem, eu vou comentar um pouco cada um dessas 4 questões, mas não irá substituir a sua tentativa. Você precisa tentar fazer, você precisa rascunhar, rabiscar, porque essa é a única forma de realmente aprender, né? Principalmente, eu vou destacar aqui como essa é uma aula de matemática, né? Então, principalmente matemática, né? Principalmente no sentido de que não que as outras ciências, né, as outras matérias a gente não tenha que fazer exercícios, rabiscar, né? Só que a matemática, especificamente, por ser uma matéria, né, muito abstrata, né? A gente trabalha, né, com a ideia de letras, de índices, né, de contas, né? Então, se você não praticar, se você não tentar fazer, dificilmente o conceito ele vai ser absorvido de uma forma ótima, né? Não é igual uma teoria que você lê, tenta explicar e cada vez que lê e tenta explicar, isso se soma ao teu repertório e aí aos poucos você vai aprimorando a fala, né? Aqui é uma ideia que é necessário ser praticada o suficiente para que você consiga enxergar esse conceito abstrato que você está aprendendo aqui na vida real, né? Então, dito isso, vamos começar a comentar aqui as questões. Bom, a primeira questão, ela é uma questão aqui de basicamente uma iteração linear do tipo atrator, né? Destaco que ela é do tipo atrator porque o nosso coeficiente angular, né, o nosso A, né, eu vou até escrever aqui a forma
Opa. A forma geral, né, aqui a gente tem que esse é o A, X mais B, né? Então, como o A ele é menor do que 1, né? Isso significa, lembrando da aula em que a gente falou sobre isso especificamente, né? Isso significa que a cada iteração o nosso valor ele vai convergir para um valor específico, né? Que, como a gente já comentou, é o ponto fixo. Então, a gente vai encontrar o ponto fixo se a gente fizer iteradas o suficiente, né? Eu vou fazer apenas esse segundo item dessa questão porque, como eu disse, né, você precisa praticar e o cálculo das iteradas, né, 1, 2 e 3, é de certa forma, um exercício trivial, né, que é basicamente começando com o 100, né, a gente faz 60 vezes 100, não, 0,6, né, vezes 100 mais 20, a gente acha 1. Achando 1, a gente joga o 1 nessa iterada de novo, né, aí fica 0,6 vezes x1 mais 20, aí a gente acha o x2 e assim por diante, né? Então é basicamente uma questão de calcular a próxima iterada, que é uma coisa trivial, hein? Entre aspas, né? Eu vou fazer a questão de encontrar o ponto fixo, né? Porque eu sei que existem pessoas que têm bastante dificuldade com a questão algébrica, né? Então, por ser uma questão algébrica, eu vou resolver novamente aqui, né? Porque, de novo, a gente já resolveu esse item, né? Mas eu vou resolver novamente por uma questão de fixação. Então, vamos fazer aqui como a gente faz para encontrar o ponto fixo dessa nossa iterada, que é colocando aqui x igual a 0,6x mais 20. Oxi. 0,6x mais 20. Pois bem, né? Relembrando o conceito de ponto fixo, ele é o conceito em que o nosso valor de x, que é o ponto fixo, ele é um ponto de equilíbrio, né? Então, se eu aplicar a minha função nesse ponto, eu vou obter o mesmo ponto, né? Então, é basicamente isso que eu acabei de montar aqui, né? Então, é só a gente reorganizar isso de forma que a gente isole o valor de x para encontrar qual é o ponto fixo, né? Então, aqui é x. Agora eu faço uma subtração de 0,6x dos dois lados, né, para fazer com que o x vá para o lado esquerdo, né? 0,6. Desculpe a minha letra aqui, né, que a minha letra ela já não é muito bonita. Aí tentando rabiscar aqui já fica mais difícil. Então, tirando em evidência o x, eu fico com 1 menos 0,6 igual a 20. Então, aqui eu vou ter x vezes 1 menos 0,6 me dá 0,4, que é igual a 20. E, portanto, eu tenho que x é igual a 20 dividido por 0,4. Lembrando que 0,4, né, é a mesma coisa que 40%. Então, eu tenho que, se eu dividir 20 por 0,4, considerando o conceito de porcentagem, a divisão por 100 no 40 vai subir.
corto esse zero com esse zero. Eu tenho que... Isso vai ser 100 dividido por 2, né? Porque 2 dividido por 4 é meio, né? Então, é metade de 100, e isso vai dar 50. A gente já tinha encontrado esse valor antes, novamente reiterando, né? Mas eu só destaquei novamente nesse vídeo de sessão de comentários aqui que a gente está fazendo, de exercícios, para que você não tenha que voltar especificamente no vídeo que a gente falou sobre isso, só para lembrar do resultado, né? Então, pois bem. O próximo item é um ponto fixo repulsor, né? Repulsor porque a gente tem que lembrar dos nossas definições lá que a gente deu para ponto fixo na iteração linear. E quando a gente tem o coeficiente angular como sendo maior do que 1, a gente falou em detalhes sobre isso na aula, né? E quando é maior do que 1, a gente sabe que esse é um ponto repulsor. Então, eu nem preciso fazer conta nenhuma para saber que o sistema diverge. Como o valor do coeficiente angular é maior do que 1, isso já destaca que o sistema diverge. Por quê? Ele diverge porque ele é um ponto fixo repulsor. Na verdade, antes de eu confirmar com certeza se ele diverge ou não, eu preciso aplicar a minha condição inicial na minha iteração para verificar se essa condição inicial escolhida ela não é um ponto fixo, né? Porque, né, a gente tem que lembrar especificamente que o ponto fixo ele é aquele ponto, né, em que se a gente aplicar a nossa função, né, como a gente escreveu aqui, se eu aplicar a função eu obtenho o mesmo ponto, né? Só que se ele for um tipo repulsor e não for o ponto fixo específico, aí a gente vai divergir. Agora, se ele for, aí a gente vai permanecer no mesmo ponto, né? Então, só por uma questão da gente tirar essa dúvida, a gente vai aplicar a condição inicial, né, que é o x0 igual a 40, na minha iteração linear destacada aqui, né? Então, pois bem. Opa. A gente vai ver daqui a pouquinho, a próxima página depois dessa é uma em que eu destaco as soluções, né, algumas dicas, mas, como eu disse, eu estou rabiscando aqui porque, novamente, para que a gente absorva e entenda os conceitos, é necessário que a gente pratique, é necessário que a gente escreva, é necessário que a gente erre, né? Porque é errando que se aprende, né? Então, apesar de no slide seguinte ter os pontos de destaque, né, das correções, das soluções, eu ainda estou optando por escrever aqui um passo a passo do raciocínio, porque é isso que eu gostaria que vocês fizessem para que absorvam o assunto, né? Então, pois bem, vamos lá. Eu vou calcular o meu x1, né, considerando que 1,8 vezes 40, que é a minha condição inicial, menos 30. Então, por uma questão de facilitar e não fazer com que a oral esse vídeo seja muito longo, eu vou fazer já essa conta aqui na calculadora, né? Então, 1,8 multiplicado por 40 dá 72. 72 menos 30 é igual a 42. Então, de cara aqui, eu percebo que esse ponto que me foi escolhido,
que é o 40, né, como condição inicial, ele não é um ponto fixo. E, portanto, se ele não é fixo, ele diverge, como eu já tinha afirmado desde o início, por uma questão de eu lembrar dessa questão que a gente já tinha feito, né? E por que ele diverge, novamente, né? Ele diverge porque o coeficiente angular é maior do que 1. Pois bem, questão 3 agora. A questão de item 3, ela é aquela condição de que quando o meu coeficiente angular ele é menos 1, a gente cai naquele caso que eu expliquei na última aula, né, na parte 3, sobre o MHS discreto, né, que a gente encontra uma forma cíclica, né, de modelar, né, o MHS de uma forma discreta, né? É um ciclo de período 2 que a gente encontra, né? Então, mostre que é um ciclo. Para eu mostrar que é um ciclo, basta eu aplicar a condição inicial na regra, que esse eu não vou nem fazer o rabiscado, né? Eu espero que vocês façam, mas, de novo, não vou fazer por uma questão de a aula não ficar muito grande, já que esses são conceitos que já foram tratados durante as aulas, né, as partes de 1 a 3, né? Mas se eu colocar a condição inicial 3 nessa minha regra, né, que é o próximo termo é o menos o termo inicial mais 10, né? Então, como eu escolhi o 3 como condição inicial, menos 3 mais 10 dá 7. Se eu pegar o 7 e jogar nessa regra, menos 7 mais 10, 3. Né? Então, eu já sei que eu entro num ciclo de período 2, em que os valores são 3 e 7. Né? Ok. Então, aqui eu já respondi, né? Mostre que a forma forma um ciclo, e aí é só aplicar a condição inicial, que a gente obtém o valor 7. Se a gente jogar o valor 7, a gente obtém o 3, e aí a gente já percebe que fica nesse ciclo 3, 7, 3, 7. E o período do ciclo é 3, 7, né? Porque ao mostrar que é um ciclo, a gente enxerga que os números que se repetem são o 3 e o 7. Essa questão desafio que eu trouxe aqui, eu não falei explicitamente sobre essa questão, mas eu falei de uma forma implícita. Então, a gente trouxe aqui esse desafio só para explicitar ainda mais, né? Que é uma questão de que, por exemplo, né, vamos ler aqui o enunciado. Quantas iterações são necessárias para que a distância ao ponto fixo ser menor que 1% do valor inicial, né? Esse tipo de questão ele só se enquadra quando a gente está considerando os pontos fixos atratores, porque a cada iteração a gente se aproxima cada vez mais do ponto fixo, né? Por exemplo, vocês vão fazer esse primeiro item aqui, né, que eu confio, vocês vão fazer. Calcular o x1, o x2 e o x3 dessa primeira iteração aqui que a gente separou, né? E vocês vão perceber se esse x3 ele está perto ou não do valor 50, que é o ponto fixo, né? Aí vocês vão ver, tá muito longe, falta muito. Quantas iterações eu preciso fazer para ficar perto o suficiente, né? Então, esse desafio é essa questão. Quantas iterações são necessárias para que a distância ao ponto fixo seja menor que 1% do valor inicial, né? Ou seja, é menor, o meu erro ele é menor do que 1%. Né? Então, quando eu chego nesse nível de iterada, eu vejo com uma certa claridade que o meu termo, né, fixo, o meu ponto fixo é tal valor. Para que a gente consiga fazer essa questão, isso é basicamente a questão de aplicar o conceito de exponencial do meu coeficiente angular, né? Lembrando, né, que
a gente tem que o ponto fixo, ele é dado por... O ponto fixo atrator, no caso, né? Pelo módulo do coeficiente linear, né? Que é a nossa taxa de repetição, que a gente vem falando desde lá do início dessa aula, sobre a ideia de iteração linear, né? Ela tem que ser menor que 1. Então, isso implica, portanto, né, que se ela é menor do que 1, então eu tenho essa ideia aqui, né, que a minha iteração linear, né, o meu coeficiente angular, né, que é o valor de A, ele sempre vai ser descrito por 0 ponto alguma coisa, né, já que ele é menor do que 1, né, então, né, no mínimo, ele vai ter 0 ponto alguma coisa, que é menor do que 1. A gente vai pegar esse exemplo do item 1 aqui, né, que é 0,6. Só para a gente explicitar, né? Então, é 0,6 elevado a n, que é o número de iterações que eu vou fazer, de certa forma, né? Quantas iterações eu tenho que fazer para que isso seja menor do que 1? Menor do que 1%, né? O erro, né? Então, é basicamente eu fazer 0,6 elevado a n e constatar que isso aqui é menor do que 0,01, né? Que 0,01 em porcentagem, né? Vou até colocar aqui em porcentagem, né? Isso aqui é 1%. Pois bem. De novo, eu vou utilizar a calculadora para não me alongar muito nessa aula, né? Inclusive, para certos exercícios, gostaria até de deixar isso bem claro e reiterado desde já, né? A gente está entrando na 4ª Revolução Industrial, que é basicamente, né, uma revolução tecnológica, né? Então, não existe mais essa de, não pode se utilizar calculadora para estudar matemática, né? A gente precisa fazer tudo na mão, então tudo de cabeça. Isso não existe, né? Pelo menos não mais. Porque se existe uma tecnologia para facilitar nosso ferramentário, por que não utilizar? Então a gente precisa sim aprender a utilizar a calculadora, a gente precisa sim aprender a utilizar a programação, né? A inteligência artificial e quando a gente junta essas técnicas com o conhecimento lógico-matemático, isso se torna muito mais poderoso do que simplesmente fazer a matemática à mão, né? A moda antiga, né? Claro que existem pessoas que discordam, né? Se você discordar, você tem o seu pensamento e isso é o que vale, mas com esse argumento eu quero lembrá-los que ao entrar, por exemplo, no mercado de trabalho, não se confiem que só porque você sabe fazer tudo de cabeça ou tudo à mão, isso vai te dar alguma relevância, né? Você vai entrar em algum destaque em relação a esse mercado de trabalho, né? E infelizmente, atualmente, esse não é o caso. O que as pessoas estão interessadas é em você resolver o problema. Então, se você vai resolver o problema utilizando a ferramenta A, B, C ou D, ou fazer com as suas próprias mãos, eles não estão interessados nisso. Eles querem que o problema seja resolvido e, se possível, no menor tempo possível, né? Então, a minha reiterada aqui em relação à utilização da tecnologia, da calculadora, da programação e etc., é nesse contexto, né? Então, ótimo. A questão aqui é quantas vezes eu tenho que multiplicar o 0,6 para que essa diferença seja menor do que 0,01.
né? Então, eu quero saber qual é o valor de n, né? Que valor de n eu preciso colocar para que essa potência de 0,6 elevado a n me dê um valor menor do que 0,01. Né? Então, vou colocar aqui na calculadora, vocês não estão vendo, vocês não estão vendo, mas eu vou colocar aqui na minha calculadora, na minha mão. Então, 0,6 vezes 0,6, que é 0,6 ao quadrado, me dá 0,36. Né? Essa aí é até de boa. De novo, se eu fizer 0,36 vezes 0,6, né, que é 0,6 elevado ao cubo, isso me dá 0,216. Então, 0,6 elevado à quarta me dá 0,1296. Ainda não está menor do que 0,01. Então, vamos fazer a quinta. 0,6 a quinta me dá 0,07776. Então, a gente está chegando perto. Ainda não está menor do que 0,01. Então, 0,6 a sexta. Isso dá 0,046656. Então, ainda não chegamos lá. Então, 0,6 elevado a 7 dá 0,02799 e assim por diante, que ainda não é menor do que 0,1. Então, vamos mais uma vez. 0,6 elevado a 8. Isso dá 0,016, né? Então, estamos chegando bem perto. Esse valor que eu acabei de encontrar aqui, né, para 0,6 elevado a 8, isso já é 1,6%, né? Então, mais uma vez, para chegar a 0,6 elevado a 9, deu 0,01007, né? Então, ainda não chegamos lá. E agora, provavelmente, né, no 0,6 elevado a 10, realmente me deu menor do que 1%, que foi 0,006. Né? Então, isso significa que para isso ser válido, o meu n precisa ser igual a 10, em que eu obtenho 0,6 elevado a 10, né, que é, como é de se esperar, né, 0,6 elevado a 10 me dá, até bom a gente colocar aqui entre parênteses, né, para destacar, 0,00604 aproximadamente. Enfim, como essa aqui é uma aula de matemática, né, a gente vai colocando casas decimais à vontade, né. Para uma aula de física, a gente já teria que considerar, né, uma margem de erro, né, um limite a ser definido, mas esse não é o caso. Pois bem, né, essa é uma lista de exercícios bem tranquila, bem básica. Reitero, reforço, né, que se vocês quiserem se aprofundar nessa matemática básica aqui, né, que isso, de certa forma, é uma matemática básica, né, não sei qual é o nível da matemática das pessoas que estão assistindo a aula, mas esse é o feijão com arroz que a gente precisa dominar para começar a avançar em outros tópicos, né. Então, gabarito e soluções aqui, né, só para reiterar e destacar, se alguém quiser bater foto, tirar print, pausar para tentar fazer sozinho depois, né. Então, de novo, até coloquei aqui, né, o x1, x2, x3, né, percebe que o x3 ele ainda está bem longe, entre aspas, né, são 10,8 pontos de distância, né, do 50, né, então, a questão 2 diverge porque, como eu disse, né, é um ponto fixo repulsor
e a condição inicial não é o ponto fixo. O 3, o ciclo entre 3 e 7, né, que são os números que se repetem, é um período 2, pela própria estrutura da iteração linear, criar aquela condição de MHS, né? Então a gente fica oscilando entre dois valores. E o nosso desafio, né, o 4, foi o que eu mostrei ainda há pouco, né, que a gente precisa usar a fórmula da potência da nossa taxa de repetição e qual é o valor para essa potência para que isso seja satisfeito no caso do 1%, né? Eu posso modificar essa questão para saber outras porcentagens, né? Preciso, por exemplo, quantas iteradas eu preciso fazer para que esse erro seja menor que 5%, né? Então, em vez de 1 aqui, era um 5. É um exemplo. Pois bem, dito essas pontuações nesses exercícios, que, como eu disse, nós já tínhamos conversado sobre as suas soluções quando a gente apresentou os exemplos, né? Eu só reiterei aqui a solução de cada um deles, porque esse é o ferramentário que a gente vai utilizar para começar a entender a não linearidade, né? É aquela ideia, né? Para que a gente compreenda as regras, né? Para que a gente compreenda o sistema como um todo, primeiro a gente precisa entender as regras desse sistema, e depois que a gente aprende as regras desse sistema, que a gente consegue quebrar as regras, né? De certa forma, não me entenda mal, né? Eu não estou pedindo que as pessoas quebrem as regras, mas como a gente está indo do linear para o não linear, é importante que a gente compreenda a linearidade, né? E não só a linearidade do jeito que ela é ensinada geralmente nas escolas, né? Como sendo a função afim, a regra de 3, e assim por diante, né? A gente precisa entender também esse caráter da linearidade que leva a outras contextualizações matemáticas, né? Como, por exemplo, da exponencial, do logaritmo, do caso do ciclo, né? Do MHS, e assim por diante, né? Se a gente explorar a iteração linear, né? De várias formas, né? A gente consegue chegar em muitas coisas interessantes. Lógico que em algumas coisas talvez a gente precise forçar um pouco, né? A barra, né? Mas é interessante as possibilidades que nos surgem a partir dessa prerrogativa, dessa premissa que é a iteração linear, né? Como a gente viu nessas últimas 3 aulas, né? Na verdade, é para ser só uma aula, mas por uma questão de que, como a gente sabe que está cada vez mais difícil ficar atento, né? Durante um certo período, né? Maior do que 40 minutos, né? Eu arrisco dizer até maior do que 15 minutos em uma aula. Então eu quebrei essa aula em vários pedaços para fazer com que as pessoas percebam que de fato é uma coisa interessante, né? E vai ficar cada vez mais interessante. Essas iterações lineares, elas nos dão comportamentos previsíveis. A gente consegue gerar progressões, consegue gerar ciclos, pontos fixos, atratores e repulsores. Tudo isso é bem previsível até certo ponto, né, em alguns aspectos, e isso nos dá o ferramentário necessário para que a gente aprenda essas regras básicas que nos permitem ir além, assim que a gente consolidar elas, né? Então, a não linearidade, ela é o surgimento do caos, né? Porque se a linearidade ela permite que a gente analise comportamentos previsíveis, né? Então a linearidade ela permite que a gente analise
o caos. Basicamente isso, né? A gente vai ver a partir da aula 2 que a não linearidade ela permite uma gama de estruturas caóticas, né, bem mais robustas e elaboradas, né, como por exemplo os fractais e os atratores estranhos, que foi cunhado o termo aí, né, pelos nossos pioneiros da teoria do caos, né, Edward Lorenz, Mandelbrot e assim por diante, né. Uns exemplos aqui, né, só para a gente deixar já vocês mais engajados e interessados e, se possível, né, pesquisar a fundo para ir além. Conjunto de Mandelbrot é um fractal belíssimo, né, que a gente frequentemente se aprofunda e vai se aprofundar nesse curso, né? Tem no e-book já uma parte lá em que a gente destaca, esmiuça um pouquinho sobre esse conjunto, né? Os conjuntos de Julia como um todo, né? Que é basicamente, né, como a gente consegue ver aqui desde já dessa fórmula, basicamente é uma equação do segundo grau que nos permite criar esse fractal, né? Quando a gente analisa os pontos fixos dessa equação do segundo grau, né, a gente consegue gerar o conjunto de Mandelbrot e isso é muito poderoso. O problema dos três corpos também é muito interessante, nós vamos falar sobre ele também, acredito, na aula 2, por ser um problema fundamental e criador, né, de toda a teoria do caos, né, pelo Poincaré. Foi um dos primeiros problemas que deu origem ao estudo da teoria do caos, né, da estabilidade, né, ou melhor, da instabilidade do sistema solar. E a elaboração, né, mais robusta, permitida através dos estudos do Edward Lorenz, foi através do estudo de sistemas climáticos, em que ele criou, né, o atrator de Lorentz para modelagem climática, em que ele percebeu que realmente havia uma extrema sensibilidade nas condições iniciais, né? Então, foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa primeira aula, né, sobre a teoria do caos, né? Inclusive, essa é uma parte das aulas que eu vou disponibilizar de forma gratuita, né? Então, eu vou deixar algumas aulas também mais elaboradas e refinadas, especialmente só para quem comprar o e-book de teoria do caos da página, porque lembrando que é através desse material que eu estou conseguindo financiar o não trivial para que ele se torne cada vez mais robusto, né? Tenha cada vez mais materiais interessantes, engajantes, que aprofundem os conceitos matemáticos e permitem que as pessoas explorem e elaborem cada vez mais o seu raciocínio lógico-matemático e tenham em vista a importância da complexidade para que isso seja melhor usufruído no seu viver nesse mundo, né, nessa selva de pedra, né? Pois bem, foi uma honra e a nossa aula 2 vai ser sobre a não linearidade e o surgimento do caos.